Sejam todos bem-vindos ao canal Ciência da Religião e Teologia, um canal voltado ao mundo religioso. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a lição número 9 da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Já fica claro que é uma lição pentecostal. No entanto, uma abordagem somente usando a temática, né? A temática da lição, no entanto, para um aprofundamento, para aqueles que têm interesse em aprofundar o tema, né? Conhecer mais, né? Numa outra ótica, né? Já que eu vou usar autores reformados. Quero apresentar para vocês aqui uma obra que chegou, né? Um clássico, na verdade é um clássico, em 4 volumes, que é a Dogmática Reformada, né? Do Herman Bavinck, o Bavinck, como alguns chamam. Essa aqui é a obra introdutória, né? O volume 1, que vai abordar os prolegômenos, a introdução, a teologia, né? O volume 2, teontologia e antropologia, a doutrina de Deus e a doutrina do homem, a criação. O volume 3 aqui, o volume 2, como eu falei, teontologia e antropologia. Volume 3, amatologia, soterologia e cristologia. São volumes bem... O mais grosso, no caso, mais volumoso, podemos dizer assim, é o último volume, que é o volume 4, né? Pneumatologia, eclesiologia e escatologia. Ou como ele trabalha aqui no tópico, nova criação. Então essa aqui é a obra em 4 volumes do Herman Bavinck, que comprei em uma promoção pela Cultura Cristã. Bem baratinho. Baratinho teoricamente, né? Mas ela custa mais de R$500, quase R$600. E eu comprei com frete, ficou por R$200. Então vamos lá, né? Vamos à lição número 9. Lembrando que eu já falei, já comentei as outras lições A1, A2 e da 6 em diante. 6, 7 e agora a lição número 9. Promessas para pais e filhos. Trocando de uma forma bem simples, né? Traz uma ótica do comportamento e de como deve viver os pais e os filhos nessa relação, né? E aí, a nível introdutório, né? Nós perguntaríamos, com base na temática da lição, quais seriam então essas promessas que são direcionadas aos pais e aos filhos. Claro que nós vamos usar os textos bíblicos, né? E qual a importância dessas promessas, né? Voltada para o cotidiano cristão, para a vida cristã, né? Dentro do contexto, para nós se situarmos, né? Essas promessas elas vão ser aplicadas na criação, no agir, né? Interior da família, né? Dos filhos, e mesmo essa relação familiar. Apesar que o foco do tema é nos pais e os filhos, né? Não foi focado no matrimônio, no relacionamento entre o marido e a esposa. O tema é focado na criação e nessa relação que deve se haver entre os pais e os filhos, né? Então, dentro das temáticas principais, nós temos as promessas de bênçãos, né, para a obediência, e também a responsabilidade, né, dos pais na educação cristã, né? Hoje, abrindo um parênteses aqui, muitos pais o que fazem? Jogam lá o seu filho, dão um celular e permitem que eles façam o que eles quiserem no celular. E ali alguns pais eles acabam negligenciando essa educação cristã. Por quê? Porque quando eles fazem isso, eles acabam abrindo espaço para que esses filhos tenham acesso muitas vezes a conteúdos que vão totalmente contrário ao que o cristianismo prega, a essa educação cristã que o pai, que a mãe deve estar passando para os seus filhos. Nós vamos ver com base nos textos bíblicos, né? E essa lição também, dentro das suas temáticas principais, ela traz a importância, né, a importância de uma ortopraxia, de uma fé prática, né, como também
a importância do culto devocional, a importância da oração, né, dentro da família, né, no cotidiano familiar. Quando nós vamos para algumas passagens bíblicas que são passagens centrais voltado para essa temática, claro, existem outros textos, né? Existem textos que não são diretos, mas são indiretos, que poderiam ser usados aqui na criação, com relação à criação dos pais para com os filhos. Por exemplo, a vida do próprio rei Davi nós poderíamos usar como um exemplo de certa forma negativo, né? Nessa rotina familiar e nas consequências também de negligenciar uma vida de santidade, que é o que aconteceu com relação ao próprio rei Davi, né? Negligenciou um pouco a sua santidade, se voltou para o pecado e arcou trouxe consequências para toda a sua família, né? Trazendo a ideia de que toda ação tem uma reação, né? E que transgredir a lei de Deus traz consequências sobre nossas vidas. Mas quando nós vamos para passagens chaves, né? Nós vamos explorar essas passagens, mas a princípio eu quero só citar elas, né? Nós temos Efésios capítulo 6, versículo 1 ao 4. Nós temos também Provérbios capítulo 22, versículo 6, um texto-chave, né? E Deuteronômio capítulo 6, versículo 6 ao 7, né? Então dois textos do Antigo Testamento, Provérbios e Deuteronômio, e um texto do Novo Testamento escrito pelo apóstolo Paulo, que é o texto de Efésios. Para entendermos essa doutrina, né, entendermos esses ensinamentos referentes à criação dos filhos com relação aos pais, nós passamos por algumas afirmações. A primeira delas que nós vamos colocar aqui, trazer para vocês, é com referência de que a promessa de Deus com relação a essa convivência, esse ensinamento. Então, uma coisa que nós precisamos entender isso não somente na criação dos filhos e nessa relação pai-filho, mas também no cotidiano cristão, é que Deus ele vai prometer bênção para aqueles que seguem seus mandamentos. Logo, você também pode trazer maldição sobre a sua vida, né? O texto de Romanos diz nenhuma condenação para os cristãos em Cristo Jesus, beleza. Mas você pode trazer para a sua família, para a sua vida, para o seu cotidiano, a partir de espaços que você dá para o pecado, para uma vida onde você não segue, não obedece aos mandamentos de Deus, consequências existenciais, né? Consequências existenciais que vão ser refletidas não só na sua vida, na vida dos pais, como também não só na vida dos filhos, mas na vida de toda a família, né? Então, as promessas de Deus, elas requerem que você siga os mandamentos de Deus, né? É um acordo ali, né? Deus faz as suas promessas e diante dessas promessas, ele requer também a ideia de direitos e deveres, né? Deus, ele é um Deus soberano e nós, se vivermos de acordo com a sua palavra, teremos principalmente, né, em Cristo Jesus a vida eterna. No entanto, se negligenciarmos a palavra de Deus, né, e vivenciarmos uma vida somente religiosa, né, vivenciarmos somente uma vida do qual a gente seja religioso usando essa palavra para trabalhar a questão de frequentadores de igrejas, né, ou de alguma outra religião, no caso aqui cristianismo, frequentadores de igreja mesmo. Mateus 7,21 vai dizer exatamente isso: nem todo que me disse o Senhor entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E aí o texto vai trazer as consequências, muitas vezes, de muitas pessoas que vivem essa religiosidade superficial sem obedecer aos mandamentos do Senhor. O segundo tema, dentro a segunda temática, ou a segunda afirmação que nós podemos trazer, é com referência à responsabilidade dos pais, né? Então os pais, eles têm o dever de educar, né, seus filhos, e essa educação deve ter como base, partindo do cristianismo, de que você é um pai, os pais cristãos, não os pais não cristãos, mas o pai cristão. A educação do seu filho deve ser pautada em levar ele a amar o Senhor, deve levar ele
a uma vida, a desejar o Senhor, a amar o Senhor, né? E quando isso não acontece, logo você não existe espaço vazio. Então, se você não educa o filho no caminho do Senhor, o mundo que jaz do maligno, né? Ele vai conduzir a educação do seu filho para se distanciar do Senhor. E hoje, principalmente, é muito louco. Eu trabalho na rua, no trânsito diariamente, então vou a vários lugares, vários ambientes, várias culturas, e ali eu presencio, às vezes, um dos locais que mais me impacta, né, que causa um impacto sobre a minha compreensão de mundo, aqui no caso, a UFRN, né, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E quando eu entro ali, eu me pergunto muitas vezes se naquele meio ali, como tá lidando com aquele ambiente os cristãos, né? Porque é um ambiente totalmente maluco, eu poderia dizer assim. Tem setores lá que quando você entra é absurdo que você vê, assim, com relação a vestimentas, assim, é meio que um ambiente que para os cristãos deve ser um ambiente difícil. Então, se você não preparar o seu filho para chegar naquele ambiente universitário, possivelmente há uma probabilidade enorme dele se desviar. Um outro ponto, dos pontos principais, é com relação à obediência que os filhos devem ter, né? E nós vamos ver que essa obediência que os filhos devem ter aos pais, ela está ligada a algumas promessas de Deus, inclusive promessas de longevidade, né? De uma vida longínqua, né? E se nós formos ver, a obediência dos pais na Bíblia, ela é vista de forma a honrar a Deus, de que o filho ele honra a Deus através dessa obediência. Então vamos entrar no texto bíblico, porque aí eu estou só trazendo aqui os enunciados, mas eu acho importante que a gente aprofunde. Então, primeiro com relação ao lar cristão, entre filhos e pais, né? Vamos ver o que o texto fala para os filhos, Efésios capítulo 6, o primeiro versículo, né? Diz assim: filhos, né? Direcionado aos filhos, obedecer a vossos pais no Senhor. Observe, né? O enunciado anterior de que a obediência dos filhos para com os pais é uma forma de honrar a Deus, né? E aqui no texto de Efésios capítulo 6, versículo 1 diz assim: obedecei a vossos pais no Senhor, pois é justo, né? Não é injusto que o filho obedeça ao pai, mas ao contrário, né? Ele deve obedecer aos pais no Senhor, né? Porque é justo, né? E aí vem o segundo versículo, que o segundo e o terceiro vai ser uma citação de dois textos do Antigo Testamento. Um que se encontra nos 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20, versículo 12, e Deuteronômio capítulo 5 e versículo 16. Vamos ler primeiro Efésios, no capítulo 6, versículo 2. Honra teu pai e a tua mãe, né? Que é o primeiro mandamento com promessa. Êxodo 20, 12 diz assim: honra teu pai e tua mãe. E aí aqui traz uma promessa, para que se prolongue os teus dias na terra. Nós temos contemplado vários filhos morrendo cedo, porque eles desonram o pai e a mãe, eles desobedecem, eles não querem seguir os conselhos dos pais, os conselhos diretivos, né, do sacerdote do lar, que é o marido, né? O marido é o sacerdote do lar, mas eles não querem seguir, né? Então a consequência disso, o oposto, né, do descumprimento da busca dessa promessa, é exatamente morrer jovem, né? E como muitos jovens têm morrido, né? E o texto finaliza dizendo assim: para que prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá, né? Então, outro texto é de Deuteronômio capítulo 5, versículo 16. Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então aqui, além de os dias serem prolongados, o texto ainda traz que você vá bem, você se dê bem, você traz uma ideia aqui de prosperidade, traz uma ideia aqui de que as coisas vão acontecer, vão
vão dar certo na vida, né? Então também trazendo esse ponto de que muitas vezes os filhos, a vida dos filhos elas vão de mal a pior porque descumprem exatamente esses mandamentos. Agora lembrando, essa honrar o pai e a mãe, né? Tem uma conexão direta em obedecer os mandamentos do Senhor, né? E é aí que os pais têm essa missão, os pais cristãos, de conduzir os seus filhos nos mandamentos do Senhor, porque aí eles não vão obedecer somente às diretrizes dos pais, mas quando os pais trazem as diretrizes que são pautadas na Bíblia, o comportamento que eles devem ter pautado naquilo que Deus naquilo que Deus requer, na maneira como um cristão deve viver, então se o filho realmente for cristão, ele não vai ter dificuldade em seguir essas diretrizes, né? A menos que ele esteja distante do evangelho, fica muito difícil ao filho obedecer os pais e as mães, querem fazer tudo do jeito que querem, e muitas vezes seguir doutores e mestres, né, seculares que nada tem a ver com o cristianismo, né? Só vai levar você cada vez mais para uma vida pecaminosa e para se distanciar de Deus. O versículo 3 aplica exatamente o versículo de Deuteronômio, o versículo 3 de Efésios: para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Só que o texto de Efésios, ele não foca somente nos filhos, mas ele traz também uma orientação para os pais. E o versículo 4 vai focar exatamente nisso. E vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, né? Mas criai-o na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, tá aqui. Não provocar a ira no filho, né? É um primeiro ponto que o pai não deve fazer, não deve provocar a ira no filho. E o segundo ponto é disciplinar esse filho, né? Disciplinar esse filho e admoestar ele, a admoestação do Senhor, né? Então o texto: mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então tá aqui o caminho disciplinar que o pai deve ter para com o filho. Agora me veio aqui, antes da gente ir para o texto de Provérbios, me veio um caso que aconteceu ontem. Eu estava em casa assistindo e bem na hora estava passando a reportagem de um pai, de um filho, né, aqui na cidade de Natal, que matou o próprio pai e ainda arrancou a cabeça do pai, né? Então, cumprindo exatamente, agora eu não estou me recordando ao certo o texto, né? Mas eu queria fazer uma citação desse texto, só que como me veio à mente agora a lembrança desse caso aqui do pai, eu não estou com o texto na mente, mas eu acredito que seja aqui em Mateus capítulo 24, né? Para um filho chegar a aqui, Mateus 24, 12: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, né? Então assim, então eu serei entregue a tudo, mas estava usando nesse tempo haverá de abandonar a fé, trair e odiar uns aos outros, né? Então assim, a traição, né, e o ódio e o amor se esfriando, né? O que se explicaria um filho tirar a própria vida do pai? Já é uma atrocidade, né? E além de tudo isso, além de tirar a vida do pai, ainda arrancar a cabeça do pai em praça pública. Tava lá ele no vídeo, né? Foi muito rápido, não deu para entender, mas ele arrancou a cabeça do pai. Isso é o fato. O filho matou e arrancou a cabeça do próprio pai. Então você vê aqui o grau de maldade, né? Entre pai e filho, né? Nesse caso aqui, o filho matando o próprio pai. Provérbios capítulo 22, versículo 6 diz assim, né? Voltando para a educação do pai para com o filho, obedecendo aos mandamentos do Senhor. Ele diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, assim, se você ensinar o seu filho e
eu acho que o principal ponto é ensinar ele a amar o Senhor. É a partir das experiências vivenciais dele com o próprio Senhor, entendeu? É deixar com que o Espírito Santo trabalhe na vida desse filho a partir da instrução bíblica, para que ele tenha amor pela palavra de Deus, né? Eu tenho obras em casa, eu tenho obras na minha biblioteca que custaram muito dinheiro, né? Então, assim, como até essa aqui mesmo, foi mais baratinha, né? Essa dogmática reformada, uma teologia sistemática, né? Teve um alto custo, teoricamente, não tão alto como se eu tivesse comprado com valor normal, mas mas é esse amor, entendeu? Pela palavra que me conduz eu, não só eu sou pequenininho nesse meio, mas muitos irmãos, muitos pastores, presbíteros, né, pessoas comuns a dedicarem, tirarem dinheiro e comprarem materiais didáticos, né, materiais doutrinários, né, para estar estudando a palavra de Deus, para estar passando, para estar transmitindo. Então, assim, é o amor ao Senhor. Se o filho tivesse amor, né, o amor de amar o Senhor, né, o Charles Spurgeon tem uma história legal com referência a isso, como os pais dele, como ele foi criado, como o contato dele, né, com os textos, com os livros, né, e levaram ele aonde ele chegou. Então, se nós ensinarmos nossos filhos no caminho que deve andar, e o caminho que o filho deve andar é o caminho do Senhor, ele, quando crescer, mesmo sendo velho, não vai se desviar desse caminho. Muitos se desviam porque nem conheceram o Senhor. Até essa é a minha tese. Eu já passei por muitas situações na minha vida diversas, ainda estou passando no momento atual, mas é o que eu digo. Se você conhecer realmente ao Senhor, se você teve esse encontro com Jesus verdadeiramente, né? E não há como você deixar de acreditar no Senhor de uma hora para outra. Eu não acredito na ideia da perca de salvação, né? Mas eu acredito que, como eu sou monegista, então eu acredito na eleição incondicional, né? Que leva no fim último a perseverança dos santos e a glorificação. Mas vamos voltar aqui, que não é soteriologia. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6 ao 7, diz assim: entende, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisse na terra a que passa para lhe possuir. Aí o versículo 6 diz assim: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Aí o versículo 7, que é o versículo que eu quero abordar, é assim: tu as inculcarás a teus filhos. O que inculcará aos teus filhos? Os mandamentos, estatutos, os juízos, né? As palavras, né, que foram ordenadas ali, né? Será inculcada ao teu filho, delas farás sentar em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar, e ao levantar. Então tem que ter sempre essa orientação, né, aos filhos, cotidianamente, em todos os momentos, a partir de situações, trazer um texto bíblico e trazer uma aplicação para a vida dos filhos, né? Para que ele, vem aqui, não sei o que, vingança, peraí, perdão, aqui, a Bíblia fala sobre perdão, olha isso aqui. Porque se você fizer isso, ele vai trabalhando a mente desse seu filho, e hoje o mundo é cruel, posso dizer isso, o mundo é cruel. Se você deixar um espaço vazio nessa ocupação diretiva nas escrituras, o mundo vai ocupar vai ocupar esse espaço, né? E o mundo, como eu disse, ele jaz do maligno. Os principais erros, né, quando nessa educação cristã, nessa convivência entre pais e filhos, é uma negligenciar a própria espiritualidade, né? Então muitos acabam ignorando, né, a educação espiritual dos seus filhos, deixando, por exemplo, só para a escola dominical. Ele aprende na escola dominical, né? Ou mesmo deixar para o contato com os amigos da igreja, ou negligenciar totalmente. Logo depois os filhos estão desviados e seguem caminho, entram no mundo das drogas, ou vão para um caminho que se distanciam do Senhor, e muitas vezes os pais dizem: não, mas como é que pode, meu filho? Mas foi exatamente sua negligência espiritual na educação do seu filho. Um outro erro também até o texto lá atrás, né, que não deve se
despertar a ira no filho, né? Não deve provocar essa ira no filho, né? Nos filhos. Então, um outro ponto é o autoritarismo. Faça isso, é assim, sem que haja uma explicação, sem que haja o esclarecimento, isso com amor, né? Acaba sendo um autoritarismo, mas sem amor, né? E aí acaba exercendo essa autoridade, né? E sem demonstrar amor, sem demonstrar compreensão. Então outro erro segue esse caminho, é só um autoritarismo. No entanto, não tem o amor nesse autoritarismo, não tem, que já seria contrário, né? Eu acho que postura, conduta, né, é uma coisa, e um autoritarismo, minha tese é sempre dizer o porquê. Por que eu não estou deixando você fazer isso? Olha, por isso, isso e isso. Não vai fazer, pronto. Mas por quê? Por causa disso, disso e disso. Então, autoritarismo com amor. Você não vai fazer isso, meu filho, minha filha, porque se você fizer isso, você vai seguir esse caminho, vai te fazer mal. Papai, mamãe não quer isso, a gente te ama, né? Então, existe uma diferença, é até aquela colocação, né? O jeito que fala, a forma como fala, o jeito que instrui o filho, né? Muitas vezes a instrução está correta, mas o modo de instruir está errado. E eu acho que um outro erro que eu coloquei aqui também, principal, é com relação à falta de exemplo, né? Vamos dizer assim, até no meio cristão, mas vamos dizer, eu não fumo, né? Eu fumo, mas quero que o meu filho não fume. Eu bebo, mas quero que meu filho não beba. Eu minto, mas quero que meu filho não minta, né? Eu sou desleal, mas quero que meu filho seja leal. Então, o exemplo, né? Os pais, eles devem ser o exemplo para os filhos. Eu digo sempre para os meus filhos, eu digo, olha para minha vida, eu faço isso. Eu digo isso para eles. Você vê eu tendo esse tipo de conduta, você vê eu tendo esse tipo de postura, eu faço isso. Se eu fizer, você pode me apontar, né? Porque é uma hipocrisia, mas essa é a questão do exemplo, né? Na igreja você é uma pessoa, em casa é outra totalmente diferente, né? Na igreja é o pai maravilhoso, minha filhinha, mas em casa é um pai ignorante, um pai totalmente oposto daquilo que prega, é fariseu, é hipócrita, né? É hipócrita, você é um hipócrita, você quer que seu filho faça uma coisa, no entanto, você mesmo não faz, você é contrário a tudo que você ensina. Então você é hipócrita, é um dos erros, é uma coisa que a gente tem que se policiar, né, para viver um cristianismo verdadeiro. O que você é em um ambiente, você deve ser em todos os ambientes que você subsiste, ou que você compõe, né? Você tem que ser a mesma pessoa, o exemplo, né? Caso contrário, você vai cair nesse erro, né, de que você quer ensinar uma coisa, no entanto você mesmo não faz. Então, agora vamos fazer o seguinte, vamos explorar, para sair só das minhas palavras, né, só dos meus comentários, vamos ver o que alguns teólogos, né, de linha reformada, porque minha linha teológica é reformada, o que alguns teólogos eles têm a dizer com referência a essa conduta, né, no lar, né, entre os pais e os filhos. Vamos começar aqui por João Calvino, né? Eu sempre começo por ele. Então, João Calvino diz o seguinte: a verdadeira educação, ela consiste em ensinar as crianças a conhecer e amar a Deus. Então, é o que eu falei no início, como que eu então educo o meu filho, como que pode ser essa educação? Se eu ensinar ele a amar a Deus, pode ter certeza que ele vai ser um bom filho. Ele amar a Deus por si próprio, ele amar a palavra, ele gostar daquilo que ele aprendeu mesmo sobre Deus, vivenciando esse Deus, ele vai ser um bom filho, né? Martinho Lutero diz assim: os pais devem ser os primeiros professores de seus filhos na fé cristã. É o que eu falei. Muitas vezes os pais querem terceirizar a educação cristã de seus filhos somente para a escola dominical e não fazem culto doméstico, ou mesmo muitas vezes nunca leu nem a Bíblia para os seus filhos, ou não proporcionou conteúdos para eles que eles pudessem ter contato com o Senhor. Jonathan Edwards, ele diz assim: a educação cristã é essencial para a formação do caráter e da fé. Então, por quê? Porque o que dirige esse caráter é a palavra,
é a Bíblia. Não é somente o achismo ou o pensamento cotidiano secular, mas é a própria palavra, e vai moldar o caráter, como também estabelecer uma fé viva desse seu filho. O príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, ele diz assim: ensina as crianças a amar a Bíblia. É o maior legado, ensinar as crianças a amar a Bíblia é o maior legado que podemos deixar, né? Então é o que eu digo, desde o início, né, proporcionar para o filho as escrituras, né, para que ele tenha contato e ele tenha prazer em ler, né? Hoje nós vivemos um analfabetismo cristão, muitos pais, muitos cristãos, pais, filhos, né, tem vários tipos de Bíblia, no entanto, infelizmente não leem, né, são analfabetos, enquanto os reformadores lutaram para proporcionar que a Bíblia chegasse à sua mão. Hoje muitos cristãos não querem saber dela, né, abandonam a palavra, não querem ler e muitas vezes nem para a igreja leva a Bíblia digital. John Connox, né, ele disse que a família é a primeira. John Connox, ele diz: a família é a primeira igreja onde as crianças aprendem sobre Deus, né? Que é a questão do culto doméstico, né? É o que eu digo, é vivenciar o cristianismo não somente na igreja, mas fora dela também, e principalmente no lar, né? A primeira igreja é o seu próprio lar. Se você não ensina ao seu filho, não cultua com ele em casa, né? Ou não tem um comportamento de adoração no ambiente doméstico, ele também não vai ter. Essa é a verdade, é o exemplo. Como nós poderíamos então aplicar essas verdades, né, ou essa temática às nossas vidas? Primeiro, nas práticas diárias, né, que é implementando, né, momentos de oração, de leitura da palavra, né, que é o culto doméstico. Minha recomendação, se você quer, até que negligenciou ou vivenciou uma forma de comportamento ou mesmo de conduta em educar seu filho que não condiz com aquilo que a Bíblia diz, ainda dá tempo de voltar. Começa com isso, começa promovendo cultos devocionais, né? Cultos domésticos, né? Na sua casa, né? Com os seus filhos, em família, né? Começa até comendo na mesa, todo mundo sem o celular, que hoje é um pouco difícil. Cada um quer comer no seu cantinho, dentro do seu quarto, no seu ambiente preferido. A outra lição que nós podemos tirar para nossas vidas é o exemplo pessoal. Então, o pai e a mãe, né, eu foquei muito no pai, mas o pai e a mãe serve para os dois. O pai e a mãe, eles devem ser modelos, né, de vida cristã para os seus filhos. Então, as mães hoje, infelizmente, muitas mães cristãs não estão preparando suas filhas para o matrimônio, né? E nós vemos que nem elas mesmas cuidam dos maridos. Tem exceção, estou dando só um exemplo, né? A maioria não são assim, mas algumas mulheres cristãs não cuidam, não cumprem o seu papel como deveria, né? De cuidar do lar, né? Eu compreendo que hoje as mulheres também trabalham porque o mundo contemporâneo ele não dá espaço só para o marido muitas vezes trazer o dinheiro para casa e manter toda a família. Mas não pode também negligenciar o outro lado. Claro, o marido deve ajudar, mas é o que eu digo, é a moderação, né? É uma vida moderada. No entanto, muitas vezes a mãe, ela já, vamos dizer, para o pai, queria comer isso, vai fazer. O que tu acha que ela vai dizer o que tu acha que tua filha ela vai dizer para o marido dela quando ela casar? Analise o seu comportamento para com o seu marido e pense como que sua filha vai agir para com o marido dela. E isso serve também para o pai com referência ao filho e o futuro casamento dele. Se você é um pai que tem comportamentos totalmente repulsivos, que não condizem com a conduta cristã, seu filho também vai ter quando ele se casar. E um terceiro ponto, né, é a questão da comunicação. Uma outra aplicação que você pode fazer com seus filhos é com referência à comunicação, né? Manter um diálogo constante, né, sobre a fé, sobre a vida, sobre os valores cristãos, né, sobre a sexualidade. Você tem que fazer esse papel. Se você não fizer, pode ter certeza que sua filha vai aprender da pior maneira possível e com quem não deveriam. E dessa vez não vai ensinar no caminho em que deve andar, vai ensinar no caminho que ele não deve andar, que é o caminho cristão. Vai ensinar a não andar no caminho cristão e andar no caminho do mundo. É assim que vai funcionar.
Então essa outra aplicação, né? Uma comunicação, tem que haver comunicação dentro da família, uma boa comunicação, uma comunicação bíblica e uma comunicação onde os filhos e os pais eles manifestem o amor de Deus. E aí nós concluímos da seguinte forma, vamos fazer a conclusão. O que nós vimos, né? Nós vimos a importância das promessas de Deus para os pais, para os filhos. Os pais não devem manifestar a ira nos seus filhos, né? E os filhos devem obedecer aos seus pais, né? Devem honrar, devem respeitar aos seus pais, né? Honrar o pai e a mãe, e assim isso vai trazer, vai proporcionar aos filhos para que vivam muitos dias na terra e que eles prosperem, que eles sejam bem-sucedidos no que fizerem, né? Então, isso para ambos, né? Eles devem viver de acordo, tanto o pai como o filho, com os princípios bíblicos, né? A educação deve ser pautada nos princípios bíblicos, né? Não no princípio humanista ou secular, mas no princípio bíblico. E o segundo ponto, para nós finalizar, aos pais, né? A Bíblia nos ensina a serem diligentes na educação espiritual dos seus filhos, e os filhos, né? A Bíblia ensina que devem honrar aos seus pais. É assim que nós vamos concluir, então, esse ensinamento, né? Sobre a lição número 9 da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que é as promessas para pais e filhos, né? Nesse caso, a criação e o comportamento que os pais e os filhos devem ter dentro da família. É isso. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você deixa aí o teu comentário, compartilha esse vídeo com outras pessoas, né? Deixa o teu like para que o vídeo se torne relevante. Então é isso. Espero que Deus possa abençoar a sua família, né? Espero que vocês possam ser uma família onde se expresse o amor de Cristo dentro dela, seja vivenciado de uma forma verdadeira o amor do Senhor Jesus Cristo, e que a cada dia nós possamos ensinar os nossos filhos a amar o Senhor, mas principalmente nós, os pais, nós possamos amar o Senhor, para que os filhos vejam esse amor ao Senhor, e através do amor que eles veem nas nossas vidas, eles possam também serem levados pelo exemplo a amar o Senhor. Que Deus abençoe.